No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o Mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3 mil milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura, era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas. Todos os dias. Ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros.
Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina, depois a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina.
Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a Artéria Verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos, começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos, calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão.
Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de dois carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as duas extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas.
É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro, da Harsco ou Placer, usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris.
E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Começa com magma derretido, milhões de anos a arrefecer lentamente, formando-se nas profundezas da Terra. É a memória fóssil do nosso planeta. Este material, o granito, preserva os vestígios da pressão, do calor e do tempo que o moldaram. E agora, imagine isto. Engenheiros numa pedreira acabam de usar uma explosão controlada para arrancar um único bloco desta rocha que pesa 100 toneladas. É mais pesado do que um avião Boeing 737 vazio. Mas o objetivo não é apenas mover esta massa colossal. O verdadeiro desafio é transformar este poder bruto e caótico numa laje perfeitamente plana, polida como um espelho, com uma precisão de alguns centésimos de milímetro, verificada por lasers. Como é que a humanidade pega num bloco de 100 toneladas, nascido do fogo, e o transforma numa obra de arte de alta tecnologia? Esta é a jornada da pedra eterna, do caos da pedreira à perfeição da arquitetura. A viagem começa em vastas pedreiras a céu aberto, paisagens esculpidas pela engenharia humana. Colossais formações rochosas, que demoraram milhões de anos a formar-se, estão escondidas sob camadas de terra, areia e rocha solta. Antes de poderem sequer tocar no granito valioso, as equipas têm de remover esta sobrecarga, por vezes dezenas de metros dela. Quando o leito de rocha principal está finalmente exposto, o verdadeiro trabalho começa. As equipas de perfuração movem-se pela superfície, marcando pontos precisos. Seguem um padrão de grelha cuidadosamente calculado, perfurando fundo na pedra. O objetivo aqui não é a destruição, é a precisão. Estes furos são então carregados com uma quantidade medida de explosivos, apenas o suficiente. O objetivo não é estilhaçar o granito em pedaços inúteis, é usar a onda de choque para o separar em grandes blocos, sem fraturar o núcleo. Uma sequência de explosão controlada é acionada. Em segundos, um eco estrondoso reverbera pelo vale. Lajes maciças pesando milhares de toneladas destacam-se e deslizam pelas paredes da pedreira. Quando a poeira assenta, o titã está exposto. Mas a força bruta tem os seus limites. Para uma extração mais controlada, a tecnologia assume o controlo. A serra de fio diamantado é uma ferramenta de pura maravilha. Um cabo de aço robusto, revestido com esferas de diamantes sintéticos, roda continuamente em alta velocidade. É o diamante que corta o granito. A serra fatia a pedra densa, sem causar fissuras. Em pedreiras maiores, a alternativa são lâminas de serra gigantes. Imagine uma lâmina com até 3,6 metros de comprimento, equipada com segmentos de ponta de diamante. Estas lâminas movem-se para a frente e para trás, lentas mas implacáveis, libertando lajes intactas da parede da montanha. Ambos os métodos de corte têm algo em comum: um fluxo constante de água. Durante um único turno, o consumo pode atingir entre 3.700 e 7.500 litros de água. Esta água é vital. Arrefece a superfície de corte para evitar que as lâminas sobreaqueçam e lava o pó de pedra. Mas, mais importante, suprime a perigosa poeira de sílica. Estas são as partículas finas,
transportadas pelo ar, que podem causar graves doenças pulmonares. É uma medida de segurança essencial. Felizmente, a maior parte desta água é recuperada e reciclada. Finalmente, quando as linhas de corte estão completas, os trabalhadores usam cunhas de aço ou macacos hidráulicos. Com uma libertação final e precisa de pressão, uma pedra que pesa dezenas de toneladas cai no chão da pedreira. O bloco de granito está livre da montanha, mas agora enfrenta o seu primeiro grande desafio: mover-se. Esta não é uma tarefa para caminhões normais. Devido ao seu peso imenso, os blocos são primeiro transportados para uma área de preparação, staging area, dentro da própria pedreira. Aqui, o terreno é nivelado e seguro. O transporte é feito por caminhões de carga especializados, veículos com plataformas rebaixadas e chassis reforçados, concebidos especificamente para o terreno íngreme e irregular da pedreira. Para carregar estas bestas, são necessários guindastes de esteiras gigantes. Antes de cada elevação, o bloco é meticulosamente preso. Correntes de aço e cintas robustas são posicionadas em pontos de equilíbrio cuidadosamente calculados. A última coisa que alguém quer é que um bloco de 100 toneladas deslize ou rode durante a elevação. O guindaste levanta o bloco e baixa-o suavemente sobre um reboque de múltiplos eixos para cargas pesadas. Esta plataforma de transporte é uma maravilha da engenharia. A sua construção, com dezenas de rodas, foi concebida para uma única finalidade: distribuir uniformemente o peso esmagador de 20 a 100 toneladas. Sem isto, o caminhão simplesmente afundar-se-ia no chão da pedreira ou destruiria qualquer estrada normal. Antes de o comboio partir, há uma inspeção final. Os trabalhadores verificam tudo, apertam todas as correntes de segurança, ajustam as escoras e fixam calços de madeira. Nada pode ser deixado ao acaso. O comboio parte então, movendo-se agonizantemente devagar. Não é uma questão de velocidade, mas de controlo. Esta carga vale uma fortuna e o perigo é real. Após a viagem lenta e perigosa, o bloco bruto chega à fábrica. A transformação de caos em ordem está prestes a começar. Guindastes pesados baixam os blocos sobre plataformas de corte, mas estas não são plataformas comuns. Estão ancoradas profundamente em fundações de betão. O objetivo é eliminar totalmente qualquer vibração. A vibração é o inimigo da precisão. O bloco é então fixado no lugar, com armações de aço e grampos hidráulicos. Está totalmente estável. Agora a verdadeira cirurgia começa. No coração desta operação está a serra de gangue, Gang Saw. É uma máquina colossal, um testemunho da engenharia industrial. Cada máquina carrega entre 40 e 80 lâminas de aço paralelas. Cada lâmina tem mais de 3 metros de comprimento e as suas bordas são revestidas com diamantes industriais. A máquina ganha vida, movendo-se para a frente e para trás, num ritmo constante e hipnótico. Dezenas de cortes paralelos fatiam o granito de forma limpa. Mas aqui está o detalhe mais incrível: a velocidade. As lâminas descem apenas alguns milímetros por minuto. Isto não é um corte rápido, é uma maratona de paciência e precisão. Por que tão lento? Para evitar fraturas na estrutura cristalina. A máquina é também inteligente. Sensores de vibração e pressão monitorizam constantemente a resistência. Eles ajustam a força de corte em tempo real, porque cada bloco de granito tem uma densidade mineral única que pode variar. O sistema adapta-se. E tal como na pedreira, a água é essencial. Jatos de água de alta pressão arrefecem as lâminas, lavam a pasta de pedra e reduzem o desgaste. Cada serra consome entre 800 e 1.500 galões de água por hora. E mais uma vez, a maior parte é reciclada. Um ciclo de corte completo para um único bloco dura de 15 a 24 horas. No final, o bloco maciço de granito desapareceu. No seu lugar estão dezenas de lajes uniformes, cada uma com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Após 24 horas de corte, as lajes estão prontas, mas ainda não estão bonitas. A superfície está áspera, baixa e coberta por uma fina poeira de pedra. A sua verdadeira beleza, os padrões minerais, está escondida. Agora começa a etapa mais satisfatória visualmente. As lajes, cada uma pesando várias centenas de quilos, são transferidas para uma linha de polimento automatizada. É um sistema que se estende por dezenas de metros e funciona sem parar.
À medida que cada laje viaja ao longo da linha, ela passa por baixo de uma série de cabeças de retificação e polimento. Cada cabeça tem uma tarefa específica. As primeiras cabeças usam grão grosso, quartz grit. Elas removem as marcas de serra e quaisquer saliências, nivelando a superfície. Depois, a laje passa para cabeças de grão fino, finer grit, muitas vezes revestidas com diamantes industriais. Estas refinam a superfície com uma precisão notável, removendo apenas uma camada fina. E este processo também é inteligente. Sensores controlam automaticamente a pressão e a velocidade de rotação de cada cabeça. Isto é crucial para proteger a estrutura cristalina do granito contra microfraturas. Um fluxo constante de água reduz o atrito e lava a pasta de pedra. É aqui que a magia acontece. À medida que a pasta cinzenta é lavada, as superfícies tornam-se mais brilhantes. A luz começa a refletir. Finalmente, a intrincada mistura de cristais de quartzo, mica e feldspato é revelada. O padrão mineral, a assinatura da terra, que dá ao granito o seu brilho metálico característico, emerge por fim. A superfície está agora polida até um brilho espelhado, mas o trabalho ainda não terminou. O granito é incrivelmente duro, mas também é poroso. Tem poros microscópicos que o tornam vulnerável. Antes de estar pronto para o mundo, precisa de proteção. Os trabalhadores aplicam um selante protetor transparente. Esta fórmula, tipicamente à base de silano ou silicone, penetra profundamente nos poros microscópicos do granito, forma uma barreira invisível contra água, óleo e ácidos suaves. Em linhas de produção de grande escala, isto é feito por pulverizadores automatizados ou rolos de baixa pressão. Depois de o selante curar, a laje entra na fase de inspeção final. Primeiro, a inspeção humana. Os trabalhadores inspecionam cada laje sob iluminação de alta intensidade. Eles procuram arranhões tênues, manchas nebulosas ou mudanças subtis no tom da cor. Mas o olho humano tem limites. É por isso que a laje passa para a zona de inspeção a laser. Sensores de varrimento multifeixe projetam-se sobre toda a superfície. Capturam milhões de pontos de dados para gerar um mapa 3D detalhado de cada laje. A partir deste mapa, um software especializado analisa a planicidade, a espessura e o alinhamento. A precisão é impressionante. Deteta desvios tão pequenos quanto alguns centésimos de milímetro. Esta tecnologia vê o que é invisível a olho nu: microfissuras, bolsas de ar ou deformações na superfície. Apenas as peças impecáveis, as que passam neste teste de alta tecnologia, seguem em frente. A laje de granito está agora perfeita, protegida, polida e verificada por laser. Mas como se move com segurança algo que pesa 450 quilos e é, ao mesmo tempo, um produto de luxo? A embalagem é o último desafio de engenharia. Todo o movimento é tratado por elevadores robóticos especializados ou guindastes de pórtico hidráulicos. Estas máquinas não usam pinças, que poderiam lascar as bordas. Elas usam garras de sucção a vácuo. Elas agarram a laje pela sua superfície polida, levantando-a verticalmente. Isto evita arranhões, lascas ou danos nos cantos. As lajes são então colocadas em paletes de aço pesado ou de madeira reforçada. São posicionadas na vertical. Os trabalhadores inserem almofadas de borracha ou espaçadores de espuma entre cada laje. Este espaço é vital para manter uma folga igual e prevenir fendas por vibração durante o transporte. A palete inteira é então protegida. Uma estrutura de aço circundante, fitas de metal apertadas e uma película protetora de polietileno protegem contra poeira e umidade. Finalmente, cada envio é rotulado. Tem informações detalhadas de rastreabilidade, tipo de pedra, dimensões, número do lote e origem da pedreira. A jornada está completa. Mas sabia que esta pedra é mais do que apenas um material de construção? É um símbolo de poder há milênios. Do antigo templo de Brihadisvara, na Índia, uma maravilha da engenharia, aos rostos imponentes do Monte Rushmore, nos Estados Unidos. A humanidade sempre escolheu o granito para declarar poder e eternidade. É um desejo de ser lembrado. Este desejo ainda ecoa. Quando Donald Trump expressou o desejo de ter a sua imagem esculpida no Monte Rushmore,
não foi apenas ambição, foi um reflexo dessa necessidade humana intemporal de deixar uma marca eterna. E todo este processo, apesar de usar milhares e milhares de litros de água para cortar e polir, é surpreendentemente sustentável. A maior parte dessa água é recuperada, filtrada e recirculada de volta ao sistema. De magma fundido que arrefeceu durante milhões de anos, de um bloco caótico de 100 toneladas, arrancado da terra com explosivos, até uma laje de engenharia precisa, polida para revelar a beleza original da Terra e verificada por lasers com uma precisão de centésimos de milímetro. Sob a precisão da engenharia e tecnologia modernas, este material aparentemente sem vida tornou-se um símbolo de resistência, a pedra angular da arquitetura intemporal em todo o mundo. Não é apenas uma rocha, é a prova de como a humanidade pode pegar no poder bruto do planeta e transformá-lo num legado duradouro. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital.
A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização.
Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis.
E, finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas. Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência.
Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica calibrados para a fração de 1 grama medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo
e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produtos são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre, e sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas.
O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo. Um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição.
Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados.
Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada.